isto é, rostos do passado. E hoje vamos conhecer 10 mitos históricos que na realidade são falsos. Napoleão era baixo. O mito de que Napoleão Bonaparte era baixo provavelmente se originou de uma confusão entre as unidades de medida francesas e britânicas da época. Na verdade, Napoleão media cerca de 1,57 metros, o que era uma altura média para homens na França do século XIX. A confusão surge porque a altura de Napoleão era registrada em palmos franceses, que eram mais curtos do que os pés britânicos. Assim, quando convertido para as medidas britânicas, sua altura parecia menor. O mito de sua baixa estatura foi perpetuado por caricaturistas políticos britânicos que o retratavam de maneira pejorativa. Deserto do Saara sempre foi um deserto. Embora hoje seja um dos maiores desertos do mundo, evidências geológicas e climatológicas sugerem que o deserto do Saara passou por períodos úmidos e verdes ao longo da história. Há milhares de anos, a região já abrigou lagos, rios e vegetação exuberante. Mudanças climáticas ao longo de milênios transformaram gradualmente a paisagem em um deserto. Joana d'Arc foi queimada como uma bruxa. A famosa Joana d'Arc não foi queimada na fogueira por bruxaria. Ela foi condenada por heresia e acusada de se vestir como homem, o que era considerado um crime religioso na época. Em 1431, ela foi queimada na fogueira em Rouen, França, sob ordens da Inquisição. Posteriormente, ela foi reabilitada e considerada uma heroína nacional. Pirâmides foram construídas por escravos. Um mito comum é que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos. No entanto, evidências arqueológicas e históricas sugerem que as pirâmides foram construídas por trabalhadores assalariados, incluindo camponeses e artesãos, que trabalhavam durante as épocas de inundação do Nilo, quando não podiam cultivar. Eles eram bem tratados e recebiam alimentos e moradia em troca de seu trabalho. Comer cenouras melhora a visão noturna. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos espalharam a história de que seus pilotos de caça tinham uma visão noturna excepcional devido ao consumo de cenouras. Isso era uma tática de desinformação para esconder o uso de radares avançados. Embora as cenouras sejam boas para a saúde ocular devido à vitamina A, comer muitas delas não concede habilidades de visão noturna extraordinárias. A visão noturna é mais influenciada por outros fatores, como a genética e a presença de luz ambiente. Cristóvão Colombo provou que a Terra era redonda. Cristóvão Colombo é frequentemente creditado por provar que a Terra é redonda ao navegar pelo Atlântico em direção às Américas. No entanto, essa narrativa simplifica demais a compreensão de sua contribuição histórica. Na verdade, a crença de que a Terra era redonda já era amplamente aceita entre estudiosos europeus há muito tempo. A verdadeira controvérsia estava relacionada ao tamanho da Terra e à viabilidade de uma viagem ocidental para alcançar as Índias. Colombo acreditava erroneamente que a Terra era menor do que sua circunferência real, o que o levou a subestimar a distância até as Índias. As viagens de Colombo foram importantes não por provar a forma da Terra, mas por contribuir para uma compreensão mais precisa das dimensões da Terra e por estabelecer um novo caminho para o comércio transatlântico. Portanto, a verdadeira história de Colombo é mais complexa do que a lenda popular nos faz crer. As bruxas de Salem foram queimadas na fogueira. Os julgamentos das bruxas de Salem, ocorridos em Massachusetts em 1692, resultaram na execução de várias pessoas acusadas de bruxaria, mas nenhuma delas foi queimada na fogueira. Na verdade, as vítimas foram enforcadas ou morreram na prisão. A imagem popular das bruxas sendo queimadas é mais associada à Inquisição na Europa, mas não ocorreu em Salem. Napoleão Bonaparte foi envenenado. Após a morte de Napoleão na ilha de Santa Helena, em 1821, surgiram teorias de conspiração alegando que ele teria sido envenenado por arsenicais. No entanto, uma análise moderna de seus cabelos, realizada em 2008, não encontrou evidências conclusivas de envenenamento. A causa oficial de sua morte continua sendo câncer no estômago.
Marco Polo introduziu massas na Itália. Marco Polo, um explorador italiano do século XIII, é famoso por suas viagens à Ásia e por seu livro, O Livro das Maravilhas. Embora ele tenha mencionado o consumo de massas na China, as massas já eram conhecidas e consumidas na Itália antes de suas viagens. Acredita-se que as massas tenham sido trazidas para o mar à Itália por meio das rotas comerciais da Ásia muito antes de Marco Polo. Albert Einstein reprovou na escola. Este mito frequentemente perpetuado não é preciso. Einstein era um aluno talentoso, especialmente em matemática e física. Ele teve algumas dificuldades em algumas disciplinas, como línguas estrangeiras, mas não falhou na escola. Sua capacidade de questionar e desafiar as convenções acadêmicas é uma parte importante de sua história, mas ele era, no geral, um aluno competente. No decorrer deste vídeo, exploramos uma série de mitos históricos que, com o tempo, se tornaram verdades aceitas, mas que, na realidade, são falsos. Esses mitos nos lembram da importância da investigação crítica e da busca da verdade. A história está repleta de narrativas que se transformaram ao longo do tempo, muitas vezes devido a equívocos, interpretações errôneas ou simplesmente a passagem do tempo. Desafiar mitos históricos não é apenas uma jornada intelectual, mas também nos ajuda a compreender melhor o passado e o presente. Nos lembra que a história é uma disciplina dinâmica, sujeita a reinterpretações e descobertas contínuas. Portanto, quando você ouvir uma afirmação histórica surpreendente, seja sobre Napoleão, as pirâmides ou qualquer outro evento ou figura histórica, lembre-se de questionar, pesquisar e buscar a verdade por trás das histórias. Essa abordagem nos ajuda a construir uma compreensão mais precisa do mundo que nos rodeia e nos permite apreciar a riqueza e a complexidade da história da humanidade. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta jornada de desmitificação histórica. Lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma aventura contínua que nos leva a novos patamares de entendimento.